Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, mas estamos ainda nessa nossa espera, nessa nossa busca por uma tranquilidade mais efetiva, né? Não uma tranquilidade relativa que a gente vive, né? Sabemos que tudo isso vai passar em determinado momento, as lições vão ficar, algumas aprendem, outras nós não aprendemos, mas algumas pessoas aprendem bem, outras não aprendem nada, mas são lições e que elas estão aí para que sejam aprendidas, para que nós de alguma forma possamos mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Bom, dito isso, vamos ao nosso tema de hoje, que nós vamos falar sobre Saulo, né? Ou Paulo para os cristãos, tá? É uma figura bastante interessante, praticamente está em todos os compêndios do cristianismo e do espiritismo também. Eu coloco como uma pessoa mais importante do espiritismo, né? Evidentemente, depois de Jesus, tá? Ele soube como ninguém entender e colocar e divulgar os ensinamentos de Jesus com uma maestria bastante interessante, tá? Bom, no próximo tópico a gente vai começar desde o início até chegar na figura do Paulo e começar a desenvolvê-la gradativamente. É um tema bastante longo, então a gente não vai colocar muitas observações, que a gente vai deixar uma parte descrita, para que fique mais fácil da gente compreender os textos, já que eles são bastante longos, tá? Bom, na tela seguinte a gente vai tocar a respeito dos aspectos dos apóstolos, tá? Então, quem foram eles, né? E o que aconteceu logo depois que Jesus demandou o mundo espiritual, logo depois da crucificação, né? Então a gente sabe que houve uma dispersão, basicamente, geral dos chamados apóstolos de Jesus. Mas Pedro, Tiago e João, eles permaneceram em Jerusalém, né? E formaram a primeira célula, né, dos defensores do ensinamento de Jesus aí em Jerusalém, né? Mas a gente tem que entender que esses ensinamentos do cristianismo, no princípio, eles estavam dentro de todas aquelas compêndios da religião judaica. Eles não pensavam em uma nova religião. Eles pensavam em encaixar os ensinamentos de Jesus dentro das leis judaicas, né? Dentro daquilo que o judaísmo pregava, né? Porque eles sempre buscavam as leis, principalmente dos profetas, para determinar a vinda de Jesus, né? Então eles queriam de alguma forma mudar a forma de pensar dos judeus com relação aos ensinamentos de Jesus, tá? Esse grupo focava praticamente o trabalho dele mais no assistencialismo, né? Os necessitados, tá? Porque o judaísmo não tinha muito desse aspecto de assistencialismo, eles eram mais voltados para o aspecto doutrinário, né? Para a salvação pelas leis, tá? Bom, começando a gente vai falar sobre o Estevão, né? Para começar a desencadear o cristianismo em si e a figura do Paulo, tá? Então, o Estevão é uma figura bastante interessante no cristianismo primitivo, né? Ele teve conhecimento do cristianismo através de Pedro, né? Tá? Ele foi o primeiro grande orador e pregador dos ensinamentos de Jesus. Ele foi a primeira pessoa que percebeu nos ensinamentos de Jesus que dava para ele fazer um ensinamento para aquela comunidade lá de como Jesus pregou, tá? Ele, como todos os daquela época que viveu naquela região, eram judeus, né? Ele era um judeu, tá? E ele teve sua conversão através do Pedro, né? Ele era um escravo, né? Ele foi escravizado pelos romanos e depois abandonado por ter contraído a lepra num porto de Cesareia, e de Cesareia ele foi levado para Jerusalém, e aí foi acolhido na casa do Pedro, nessa instituição, e foi curado aí, né? Então, logo após sua recuperação, Pedro pegou toda a sua história anterior e tudo, e como ele não tinha mais família, o Pedro praticamente o adotou como filho, né?
tá? E o iniciou, passou todos os ensinamentos do Evangelho para o Estevão, e ele ficou muito interessante, muito encantado com aqueles ensinamentos de Jesus, tá? Na próxima tela a gente vai falar sobre esse local, que era chamada Casa do Caminho, né? Então, o que era essa Casa do Caminho? Foi a primeira instituição fundada por Pedro e baseada nos ensinamentos de Jesus. Mas, como eu falei lá no começo, baseada basicamente é bom, né? Ela foi baseada estruturalmente dentro dos ensinamentos de Jesus sobre a caridade, né? Sobre a assistência, não sobre a palavra, né? Então, lá eram acolhidas pessoas despojadas da sociedade, doentes sem recursos, todo esse tipo de coisa, um trabalho assistencialista por natureza, né? E foi aí também que Estevão começou a se destacar como um orador, né, com uma oratória bem inspirada, e seus trabalhos de cura, ele tinha muita facilidade na chamada cura espiritual, então ele trabalhou muito nesse aspecto da casa. E lógico, aí também começou o martírio dele, começaram as suas dificuldades em relação ao embate com o judaísmo, tá? Bom, na tela seguinte vai aparecer a primeira vez a nossa figura central, que é o Paulo, né? Então, Paulo nasceu na cidade de Tarso, né? Uma região onde se encontra hoje a Turquia, tá? Muito se especula sobre sua família, tá? Sobre a origem da família dele, dos pais dele e tudo, né? É o certo que o pai dele, pelo menos na época que o Saulo surgiu como um personagem, era um grande mercador, tinha uma grande tropa de camelo, que fazia negociação, transações comerciais em toda aquela região ali, tá? Outro aspecto é que, embora judeu, eles tinham cidadania romana, mas isso era muito comum na época, né? As pessoas que tinham posses normalmente compravam essa cidadania romana, que rendia uma série de privilégios, né? Somente para quem era comerciante, figuras de destaque, por causa da legislação romana, que ela protegia bastante essas pessoas, né? E é óbvio que vem daí também a cidadania romana do Saulo, né? E o futuro nome dele de Paulo, né? E também as regalias que ele soube como ninguém usufruir, para trafegar livremente dentro das fronteiras do Império, e por outros aspectos que lá na frente a gente vai acabar tocando nele, que o Paulo soube como ninguém usufruir esse privilégio de ser romano, tá? Na tela seguinte a gente vai começar com Saulo dentro do judaísmo, tá? Então, a gente sabe que o Saulo, sabe não, né? A gente tem informação de que o Saulo era um jovem impetuoso, defensor ferrenho das tradições judaicas, né? Da corrente farisaica, que eram os responsáveis pela pureza da doutrina, por execução das leis, aquela que Jesus atacou bastante, né? E ele era ambicioso, né? Queria bastante ser uma figura importante no templo, né? Que era quem comandava o judaísmo, né? E isso também trazia prestígio na sociedade, tá? Então Paulo foi para Jerusalém, né? Foi estudar com o prestigioso doutor da lei chamado Gamaliel, que era uma figura importante dentro do judaísmo, dentro das leis judaicas, né? Mas não se tem uma data precisa para esse fato, mas o fato é que ele foi jovem ainda para lá e fez todo esse estudo lá, se tornou um apertura importante dentro disso, né? Ele ascendeu dentro do judaísmo, da hierarquia do templo, né? Que era uma estrutura como se fosse administrativa, né? Da religião, né? E se tornou um dos principais executores, na realidade o responsável pela manutenção da chamada pureza das tradições judaicas em Jerusalém, tá? E comandada evidentemente pela corrente farisaica, que eram os responsáveis. Os fariseus eram responsáveis pela execução das leis judaicas. Ele ascendeu dentro dessa cidade a ponto de ser posteriormente o substituto do seu mestre no Sinédrio, né, que era o órgão de comando do templo, né? Muito bom. Na tela seguinte a gente vai como tudo começou. Tá? Como é que começou Paulo? Então, como zeloso mantenedor da crença judaica, das leis judaicas, ele ouviu falar sobre Estevão pregando essas coisas estranhas lá nessa Casa do Caminho, né? Que tipo de novidade, onde não era tão restritas leis judaicas, algumas novidades que ele não entendia muito bem. Então, ele foi lá, digamos assim, entender o que era isso, né? Ele vai lá, ouve as pregações do Estevão, né? Tipo a palestra, né?
Depois ele parte para um embate, né, verbal com o Estevão, né, tá? E o Estevão fica na dele, né, simplesmente responde as perguntas do Saulo de acordo com os compêndios colocando os ensinamentos de Jesus dentro das leis judaicas, né, mas aquela estrutura era muito rígida, eles não permitiam que nada fosse diferente daquilo que estavam nas leis, né. Aquilo para o Paulo foi um insulto, né, ele jamais aceitaria tamanha dissidência da religião que norteia toda a sua vida, né. Então ele não aceitava aquela mudança das leis, ele era o defensor daquelas leis, então ele não podia aceitar aquilo. Em função disso, começaram os primeiros problemas com os chamados seguidores de Jesus, né? Então Estevão foi preso, julgado segundo as leis judaicas na época, que era lapidação em público, né, para os crimes mais graves, né? E Saulo foi o seu acusador principal. O certo é que, mesmo com a sua convicção religiosa, o episódio da lapidação do Estevão marcou para sempre o Paulo. Isso é uma verdade que vai se refletir futuramente, mas isso marcou bastante o Saulo. Tá? Bom, na tela seguinte a gente vai falar sobre uma obra chamada Paulo e Estevão. Tá? Esse é um romance do Emmanuel, psicografado pelo Chico. Tá? Ele traz algumas informações, embora seja apenas um romance, ele traz algumas informações, né, sobre esses dois personagens, né, que essas informações não estão contempladas nos livros religiosos, mas parecem ser bastante lógicas e verdadeiras se a gente encaixar dentro dos Atos dos Apóstolos, dentro do Evangelho, tá? Então, segundo essa obra, o Paulo teria sido noivo da irmã do Estevão, de nome Abigail, e só descobriu o fato após a lapidação desse, e daí encerrado o compromisso, tá? Se isso é verdade ou não, o certo é que Paulo, pelo menos nos escritos, o Paulo jamais casou, né? Então, pode ser que essas informações realmente sejam reais, né? Então, são bem lógicas dentro daquilo que a gente tem de informações dentro dos Atos dos Apóstolos, dentro do Evangelho e tudo mais. E ainda, segundo o romance, Abigail morreu pouco tempo depois, né, do rompimento do Saulo, né, vitimado pela lepra, e trouxe ainda mais problemas conscienciais para o Paulo. Então é uma verdade bastante aproximada, tá? Bom, na tela seguinte a gente já vai começar sobre as perseguições, né? Bom, logo após a morte de Estevão, as perseguições aos adeptos dos ensinamentos de Jesus se intensificam sob o comando de Saulo, né? Então, muitos são presos, uma repressão bastante grande, né? Isso trouxe uma debandada, né? Muitos adeptos acabam por fugir de Jerusalém, e com isso se espalham também algumas células, embora pequenas, pessoas que levam ensinamentos, tal, não uma divulgação em si, mas aspectos pequenos em determinadas cidades, em determinadas regiões, né? Mas todos esses ensinamentos, como eu falei, ainda dentro do judaísmo, não se pensava numa religião, era o judaísmo, apenas algumas pessoas enxergavam determinados pontos das leis judaicas de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? Paulo, no entanto, espalha terror entre os cristãos e persegue todas as regiões, né? Todas as regiões da pata palestina, principalmente ali onde tinha isso, ele persegue em tudo, até que ele fica sabendo de uma célula lá em Damasco, já uma região bem mais distante, né? E ele consegue uma autorização do templo para exterminar essa célula na cidade de Damasco, tá? Na tela seguinte, a gente vai falar sobre a conversão, né? Então, Paulo parte para Damasco para exterminar essa célula lá comandada por Ananias, né? E acontece o chamado episódio das portas de Damasco, né? Quando Saulo tem uma visão de Jesus perguntando qual o motivo da sua perseguição, tá? A partir desse momento desaparece o Saulo como perseguidor e nasce o Paulo como pregador. Evidentemente que não é assim um milagre repentino, mas é uma coisa que muda muito a vida do Paulo a partir daí. Então, após receber de Ananias, né, dentro de Damasco, o socorro necessário ao refazimento de sua visão, né, porque na hora do ato de visão de Jesus, que ele teve aquela visão e perdeu a vista, mas que Jesus o indicou para entrar na cidade,
Então, Paulo inicia a sua busca, primeiro para entender os ensinamentos do Mestre e só então compreender, empreender a sua jornada nele. Primeiro foi entender o que eram aqueles ensinamentos de Jesus. Aquela foi uma passagem bastante marcante, mas ele não conhecia os ensinamentos. Então, Ananias os informou, trouxe todos aqueles ensinamentos para ele, mostrou os evangelhos e ele foi a fundo naquilo, né? Então, dá para imaginar o tamanho da repercussão dessa guinada junto à comunidade judaica, né? Tá? Imagina só o que deve ter acontecido. Na tela seguinte, a gente vai aos primeiros passos do Paulo, né? Mas olha, Paulo ainda é judeu, tá? Sabe que logo após a conversão, né, ele esteve num período na Arábia, né, lá no deserto, mas não sabemos exatamente onde e nem o que ele fez por lá. Bom, mas segundo o livro Paulo Estevão, que a gente referenciou antes, ele foi buscar seu antigo mentor Gamaliel, que tinha também abandonado o judaísmo e se convertido, embora ninguém soubesse muito, que foi lá para essas regiões lá do deserto. Tá? Então, Paulo inicia a sua pregação já em Damasco, depois desse período que ele ficou lá. Ele vai para Damasco, né? E começa a fazer as pregações dele dentro das sinagogas, não era nada diferente, né? E logo, assim, imediatamente quando ele começou a fazer as pregações dele, começou ele mesmo a sofrer as perseguições da comunidade judaica, né? Por pegar dentro das sinagogas aquilo que antes ele perseguia. E óbvio, não deu nada certo para ele nesse tipo de coisa. Então ele foge de Damasco e vai para Jerusalém. Lá continua com as pregações nos templos, volta a enfrentar a oposição judaica, as confianças do seguidor de Jesus que não acreditavam muito na sua conversão. Então ele tem uma dificuldade imensa no começo dos trabalhos dele. Aliás, essa dificuldade se perdura por toda a vida, mas no começo dá para imaginar a dificuldade que uma pessoa de passar de perseguidor de uma religião a pregador dessa religião é uma guinada que não é fácil de ser explicada. Então, foi somente por intermédio de Barnabé que se conseguiu aproximar as nascentes da comunidade judaica, da comunidade cristã. Barnabé era uma figura bastante importante na divulgação do cristianismo, tá? E foi ele quem conseguiu fazer essa interface aí e o pessoal, os cristãos aceitassem o Paulo como realmente um convertido, digamos. Na tela seguinte, a gente vai falar sobre o silêncio de Paulo. Bom, o que é esse silêncio de Paulo? É que após a fuga de Jerusalém, Paulo retorna para Tarso, né, sua cidade natal. E nesse período de aproximadamente 10 anos, pouco se ouve falar de trabalho dele. Mas é provável que ele tenha continuado sua missão, trabalhando ali na cidade, tá? Porque ele não teve uma recepção muito boa em Tarso, mas ele permaneceu na cidade por algum tempo, que a gente não sabe exatamente o que ocorreu, não é muito claro nem em Atos dos Apóstolos, nem em outras obras, apenas que ele ficou na cidade, trabalhou, pregou, mas não com uma ênfase tão grande, tá? Em Tarso ele retomou a sua condição de tecelão, né? Começou a trabalhar para se ver, fazer frente às suas necessidades materiais, né? Segundo essa obra ainda lá do Paulo Estevão, que o pai dele simplesmente o refutou como não mais fosse filho e não quis nem saber, ele teve que se virar para fazer só deu uma ajuda financeira, né, para ele começar a vida dele, mas praticamente o deserdou, né, com um filho, tá? Mas depois desse tempo que ele ficou aí em Tarso, né, o Barnabé solicitou a presença dele lá em Antioquia, né, uma cidade da região lá, para auxiliar nas suas pregações junto aos chamados gentios, né, praticamente junto aos gentios e também, evidentemente, junto à corrente judaica. Eles jamais se distanciaram, faziam as pregações para os dois lados. E foi exatamente em Antioquia que Paulo descobriu sua verdadeira missão junto aos povos do vasto Império Romano, né? Então, aí ele descobriu em Antioquia que ele podia atingir com muito mais facilidade os gentios do que modificar o pensamento dos judeus. Na tela seguinte, a gente vai começar a falar sobre o Paulo pregador mesmo, né? Então, como a gente já falou lá no início, né, da figura do Paulo, né, uma pessoa impulsiva, inteligente, né? Ele entendeu rapidinho que era mais fácil disseminar os ensinamentos de Jesus entre os demais povos
todos politeístas e do que mudar as práticas arraigadas do judaísmo. Foi por aí que ele iniciou a sua missão. Então ele fazia uma pregação para os judeus, dentro da corrente judaica, e uma outra pregação para aqueles povos chamados gentios, né, que em muitas dessas cidades não eram cidades dominadas pelo judaísmo. Às vezes tinha sinagoga, umas tinham, outras nem chegavam a ter sinagogas, né? Mas ele fazia esse trabalho nas duas correntes, nas duas vértices do povo, né, das crenças que tinha em cada região. Mas até os últimos dias ele tentou mudar o pensamento judaico sobre Jesus e infelizmente não conseguiu. Bom, munido de seu título de cidadão romano, lembra que eu falei lá atrás que ele era cidadão romano, era fácil para ele transitar sem embaraço dentro de todo o vasto Império Romano, heterogêneo Império Romano. E foi aí que ele transitou com facilidade, munido dessa cidadania, e pôde pregar em todas as regiões. Vários povos, várias crenças, todas toleradas pelo Império, que conquistava os povos, mas não intervinha em suas crenças ou modos de vida. Isso era uma característica do Império Romano. Ele era muito mais fácil ele absorver uma religião que já existia, desde que não fosse um antagonismo muito grande com as que ele pregava, né? Porque a maior parte dos povos eram politeístas, com exceção dos judeus. Eles não ligavam muito para as religiões que eram pregadas dentro do Império. Na tela seguinte, a gente vai falar mais ou menos da estratégia que o Paulo utilizou, né, para fazer a divulgação do cristianismo. O Paulo concentrou o seu trabalho de evangelização focando nas principais cidades do Império Romano, né? E se dirigia aos chamados gentios e aos judeus também nas sinagogas, né? Já que dispunha da condição de judeu, então ele tinha acesso às sinagogas e podia pregar dentro daquele espaço que era delineado para cada um dos expositores. Pregava sempre considerando as características culturais de cada região, de forma a conseguir melhor aceitação. Então ele era inteligente, sabia o que era mais fácil de colocar em cada região, e ele fazia isso focando aquele aspecto. Procurava fundar em cada uma dessas cidades, cada uma dessas vilas, aldeias que fosse, né? Procurava fundar células de divulgação, locais onde ele permanecia em constante comunicação, pessoas que continuavam o trabalho dele naquela região, né? E depois ele fazia visitas constantes ou as famosas missivas para manter essas células sempre acesas, né? Sempre voltadas para complementar os trabalhos. Ele permanecia atento, né, das desigualdades sociais, isso era um foco também no social, desde aquele existencialismo que ele tinha o trabalho do Pedro como referência, né? E montou uma rede de auxílio entre as células e os trabalhos assistenciais de cada uma delas, tá? Na tela seguinte a gente vai falar sobre as viagens missionárias, né? O que são essas viagens missionárias? Não sabem por que se começou a chamar de determinado período da postulado de viagens missionárias, mas o certo é que ele jamais fixou muito tempo em uma determinada comunidade. Ele sempre passava de uma cidade a outra, fazendo os ensinamentos, retocando, voltando e se movimentando direto, né? Mas para ser fiel aos informes disponíveis, principalmente nos Atos dos Apóstolos, a gente vai... A primeira que ele fez foi a Chipre, onde se encontrava uma importante célula de cristianismo, pregou nessa região com Bernabé e outros missionários e auxiliares, né? A segunda dele já é visitando os locais onde havia plantado as sementes da nova fé, que cobriu uma grande parte da Europa, tá? A terceira fase que eles falam é quando ele chegou à Europa lá oriental, uma parte da Ásia e tudo. Então, essas viagens não tem muito destaque assim, porque é dentro de todos os trabalhos que já estão especificados dos ensinamentos de Paulo. Então, é apenas para especificar aquilo que está no ato dos evangelhos, dos apóstolos, tá? Na tela seguinte, a gente vai começar a falar sobre o sucesso do Paulo, né? Então, as pregações de Paulo começou a regimentar uma parcela enorme dos chamados gentios para as novas células do cristianismo, né? Mas surge daí um novo dilema. As pregações ainda obedeciam ao estabelecido nos costumes judaicos, mas por outro lado cheio de críticas aos mesmos costumes e tradições. Então isso começou a trazer alguns problemas dentro da estrutura do judaísmo, né? As novas comunidades que eram convertidas ao cristianismo, né,
com costumes, tinha seus costumes tradicionais de tempos e tempos como politeístas, né? E eles mantinham as suas culturas e tudo mais, não estavam muito focados naquilo que era estabelecido nos ensinamentos judaicos, né? Bom, certamente isso não era bem visto por aqueles que ainda acreditavam na mudança dos costumes judaicos, ou seja, era você ser cristão e não ser judeu, que isso começou a ter, mas você não podia ser, você tem que ser judeu, você podia aceitar os ensinamentos de Jesus, mas você mantinha o fato de ser judeu, tá? Na tela seguinte a gente vai para esses primeiros problemas, os primeiros embates que surgem em função disso. Então, muitos desses seguidores de Jesus, entre eles Pedro, ainda acreditavam que deviam seguir o que ditava as leis mosaicas, entre elas a obrigação da circuncisão. Muito bom. Evidente que a maioria dos chamados convertidos, que não eram judeus, não viam qualquer relação entre os dois ensinamentos e muito menos a necessidade de ser circuncidado, porque eles achavam isso uma coisa sem lógica, né? Bom, o primeiro embate entre Pedro e Paulo ocorreu a primeira cisão dos discípulos do Mestre, né? Paulo queria um pouco mais de liberdade com relação ao judaísmo e o Pedro achava que tinha que seguir aqueles preceitos, tinha que mudar a forma de pensar do judeu, tá? Daí resultou a primeira epístola de Paulo dirigida aos Gálatas, né, em que ele defende o tema da salvação mediante a fé, porque o judaísmo pregava que você era salvo mediante a seguir as leis, tá? E a fé foi o primeiro ponto que o Paulo focou como um fator determinante para a salvação, tá? Bom, esse impasse entre Paulo e Pedro, né, acabou levando Paulo, Barnabé, foram para Jerusalém para uma conferência junto aos anciãos. Esses anciãos, entenda bem, ainda eram anciãos do templo, onde se decidiu que os convertidos não estavam obrigados a seguir as leis mosaicas. Então, você vê, todo esse ensinamento do cristianismo até aí, ainda as decisões sobre como era pregado, sobre como era feita a conversão, sobre como eram todos os ensinamentos, ainda era definido pelo templo, pelo sinédrio, né, pelos fariseus que estavam dentro do templo, que determinava como isso se. O certo é que depois dessa reunião o pessoal falou, não, tudo bem, então digamos assim que os novos convertidos não vão precisar ser circuncidados, tá? Na tela seguinte a gente vai começar a falar sobre os problemas que o Paulo começou a enfrentar, ou seja, os primeiros martírios, né? Bom, com as posições inflexíveis de Paulo diante da defesa dos novos ensinamentos, ele se distancia cada vez mais do judaísmo e com isso se intensificam as perseguições, tá? Então ele começou a ter mais perseguições, ser mais perseguido no momento que ele começou a, digamos assim, ser mais cristão do que judeu, tá? Ele já foi preso em algumas ocasiões, uma parte ele foi salvo, porque a própria, sempre tinha alguém que o protegia, outro por causa da cidadania romana e tudo mais. Em sua passagem pela prisão de Cesareia, né, que fica ali perto de Jerusalém, ele ficou um tempo mais preso lá e ficou uma discussão tremenda em saber o que ia acontecer com a prisão dele, né? E ele entendeu que ia ser mais ou menos fatal ele ser entregue aos judeus para ser julgado pelos judeus, e ia acontecer exatamente o que aconteceu com Estevão lá atrás, ele ia passar por lapidação. Então o que ele fez? Apelou para César, tá? Usando as prerrogativas dele como cidadão romano. Então ele apelou para ser julgado por César, que era uma dessas regalias que os romanos tinham. Então os judeus não podiam fazer nada diante desse problema. Que ele foi transferido para Roma, né? Ficou em prisão domiciliar, né? Por aproximadamente 2 anos, mas continuou com sua pregação lá em Roma, passando por sinagogas, passando por células de fundação do cristianismo, e ele continuou o trabalho dele até que chegou o seu final, né? Na tela seguinte a gente vai falar sobre o martírio final, né? Então,
Paulo, depois desse período lá que ele ficou preso, entre aspas, em Roma, né? Ele foi novamente encarcerado aí. Agora, dessa vez, já não pelos judeus. Ele foi encarcerado por determinação do Nero, né? E agora estava sofrendo a perseguição, dessa vez, pelo Império Romano. Foi quando o Império Romano começou a perseguir os judeus, os cristãos, né? E colocar a culpa numa nova religião em tudo que acontecia de ruim dentro do Império, principalmente em Roma. E Nero era uma figura bastante interessante e mandou prender Paulo. Então, depois dessa prisão, Paulo foi executado fora da cidade da região de Ostia e teria sido decapitado. Sobre a execução do Paulo, as coisas não são muito claras, mesmo porque nem Atos dos Apóstolos, nem outra obra, fala muito claro como é que Paulo foi executado. Uns falam que ele saiu, foi tirado da cidade na calada da noite, levado, feito a execução dele de forma sem muito alarde, mas o certo é que ele foi executado exatamente em função das pregações dele, tá? A melhor definição que ele pode ter de Paulo seja a frase que foi atribuída a ele mesmo, né? Que está lá no livro do Timóteo, né? Em Timóteo, do Atos dos Apóstolos, Timóteo fala essa frase que ele falou antes de ser executado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Bom, na tela seguinte a gente vai falar praticamente os aspectos finais, né? Então, sobre Paulo. Então, morre Paulo, nasce o cristianismo, né? Então, Paulo foi sem dúvida o divisor de água entre o que era o judaísmo e o que Jesus trouxe como mensagem de uma vida espiritual real, tá? Ele entendeu como ninguém a mensagem e depois de persegui-la, entendeu o seu verdadeiro sentido e a defender, inclusive, com sua própria vida. Então, por isso a gente coloca Paulo como essa figura central do cristianismo, aquele que realmente fundou o cristianismo, né? Ele não foi um dos apóstolos, mas juntamente com Pedro foram os defensores mais importantes do cristianismo, né? Do mestre. Um focado mais no assistencialismo e outro na pregação da palavra, tá? Que foi o cara. Muito provavelmente não existisse cristianismo sem Paulo, pelo menos é a minha visão. Ou, na melhor das hipóteses, não teria alcançado tamanha envergadura se ele não tivesse sido essa figura que entrou de alma no Império Romano, tá? Na tela seguinte, a sedimentação do cristianismo e suas posteriores ramificações ou separações, né? Então, o cristianismo se firmou realmente com sua absorção pelo Império Romano, né? Depois que o Império Romano transformou o cristianismo em sua religião principal, né? Mas daí também começaram a se aprofundar as divisões, né? Começam as correntes divergentes, né? Com o Concílio de Trento, o Concílio de Constantinopla, e cada um desses fatos que foram colocados dentro do cristianismo, né? Na realidade, quem mais aproveitou a oficialização do cristianismo pelo Império Romano foi a Igreja Católica, né? Que abraçou alguns rituais das religiões romanas, incorporou a sua prática, né? E ficou mais fácil dos romanos absorverem, né, toda aquela estrutura, desde que alguns aspectos fossem já estivessem institucionalizados dentro das religiões romanas, tá? Outras correntes que surgiram na época, por não concordarem com algumas decisões dos concílios ou decisões que vieram posteriormente pelos chamados papas, né, foram se diversificando, né? Então, alguns permanecem até hoje, né, como a ortodoxa, a igreja do Oriente e tal, que são igrejas cristãs, mas que não têm os preceitos dentro do catolicismo, né? Outras desapareceram com os tempos, né? Então, depois veio o protestantismo, outro grande número de correntes cristãs, tal, mas isso é uma outra história. Então, basicamente, como o cristianismo surgiu e como ele como ele prosperou no início, tá? Então, era mais ou menos isso aí que a gente tinha falado sobre Paulo e o cristianismo, tá bom? Eu, mais uma vez, obrigado a todos pela paciência,
passou um pouquinho o tempo do normal, porque como eu falei no começo era realmente um tema bastante extenso, embora eu tenha falado rápido, mas o tema é bastante extenso. Mas deu para ter uma palhinha sobre a figura do Paulo, tá? Muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos.